A partir de agora, a TV Farol apresenta o programa Vidas Transformadas por Jesus. Na apresentação, pastor missionário José Roberto e diácono Alessandro. Você é nosso convidado especial. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Dá uma ideia de quê? Pense comigo, essa ideia. Nada me faltará. Ideia de Deus supre todas as nossas necessidades, ou, no mínimo, as necessidades básicas. Lembra-se no deserto, quando o povo saiu, 1.500.000 pessoas aproximadamente, saindo de Sintim até a terra prometida. O faraó não queria libertar o povo. Deus usou Moisés com as pragas. E na 12ª praga, morreu o filho dele, primogênito, e ele liberou o povo. Porque a Bíblia diz que saíram de Sintim, em destino à terra prometida, aproximadamente 600.000 homens. Então, homens, mulheres e crianças, a gente contabiliza 1.400.000, 1.500.000, por aí. E para suprir essas necessidades todas, só um Deus poderoso, um Deus que multiplica, aquele Deus que sabe as necessidades do seu povo, e ele, na frente, ele já supre. Quando ele enviou, o povo saiu de Sintim, terra prometida, Deus já sabia que ele é onisciente, já sabia que naquele momento, 1 milhão e poucas pessoas iam sair pelo deserto e precisariam de comida, de água, de sombra, que o sol era causticante. E aí Deus sai providenciando tudo. Pastores nômades dependiam do guia para pastos e água. Então, a ovelha, ela é míope. Precisa de um pastor que tanja ela para que ela possa se alimentar e beber água. E o sumo pastor, Jesus Cristo, que é o pastor dos pastores, ele é quem nos guia mansamente. Todos nós. Então veja bem, eles saíram de Sintim, tiveram que passar no deserto, não tinha comida, mas o que foi que Deus proporcionou? Pão. Como é que diz? É o nome do maná. Maná. Obrigado. O maná. Maná descia do céu todo dia, mais ou menos 17 horas da tarde. E a água, ela saía da rocha, água fresca na hora. Então não faltava nada ao povo. É como hoje, não falta nada a gente. Nós temos o pão nosso de cada dia. Deus continua sendo o nosso pastor. Jesus continua sendo o nosso pastor. E Ele nos dá tudo que nós precisamos. Basta tão somente nós confiarmos. Confiamos no cuidado diário, emprego, alimento, tudo Ele manda. A gente acorda, Ele já resolve tudo para nós. O que é que nós vamos comer? O pão, cuscuz, tudo. Naquela época era o maná, água fresca e o detalhe, 40 anos no deserto
E a palavra de Deus diz na Bíblia que as roupas não se rasgaram. E público ouvinte, telespectador e da internet. As roupas não se rasgavam, a sandália do pé não se pocava, por quê? Era milagre de Deus. E aquele Deus que fez naquela época é o Deus que faz nessa época de hoje, que a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então ele não mudou. Clama a mim, ele diz, e eu responderei, eu anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Jeremias 33, 3. Salmo 37, versículo 4. Clamei ao Senhor e ele me ouviu e me livrou de todos os meus temores ou de todos os meus medos. Clame, porque Deus está pronto para lhe ouvir. Tem várias passagens na Bíblia que a gente clama e ele ouve. Consulte a Deus, como Davi fazia. Ele responde, ele diz as estratégias do inimigo. Lembra de Eliseu? O homem Eliseu, o profeta Eliseu? O rei não entendia como é que o exército dele da Síria não conseguia lutar e vencer o exército de Israel. Por quê? Porque existia um homem de Deus, um profeta, um homem igual a mim e a vocês, de carne e osso, mas que tinha comunhão com Deus, no recôncavo da sua cama. Deus revelava a ele todos os planos do rei da Síria e avisava ao rei de Israel que não passasse naquele local assim e assim. E assim era. Quando o rei da Síria passava com o exército, o rei de Israel não estava lá, porque o profeta já tinha avisado. Até que ele ficou tão desconfiado que perguntou, existe no meio de alguém algum traidor? Aí um dos soldados dele, comandante, disse, não, senhor, é o profeta lá em Dotã, que mora na cidade de Dotã, que ele avisa ao rei de Israel. Ele disse, olha, vão lá, cerque a cidade e tragam o profeta Eliseu. E aí foram. Mas o profeta. Cercaram a cidade, Geazi acordou cedo, e aí viu aquele monte de gente do exército do rei da Síria. Mas Eliseu tranquilo, olhou, mas o olhar dele não era um olhar igual a de muitos, que só vê a aparência. Não vê a bênção. Quando Eliseu olhou, ele viu as carruagens de fogo, que eram em maior número do que as carruagens do rei da Síria. Então, desde aquela época que se diz, maior é o que está conosco do que o que está com Deus. Essa expressão veio da boca de profeta Eliseu se dirigindo para Geazi. Geazi, maior é o que está conosco do que o que está com o inimigo. Então você pode ter certeza, maior que está comigo, com vocês, do que está com o inimigo. Então creia tranquilamente que Deus está com você, conosco. E Ele continua o mesmo, providenciando tudo. A Bíblia diz que, o versículo 2 e 3, deitar-me em verdes pastos, refrigera a minha alma. Então, versículo 2 e 3, deitar-me em verdes pastos, refrigera a minha alma. Dá uma ideia de quê? Descanso, restauração. Então, refrigerando a alma onde está os pensamentos, coração, a mente, repousa tudo na alma. Então, quando o salmista
ele escreveu esse Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada faltará. Ele estava experimentando na vida dele tudo que nós já dissemos e ainda vamos dizer. E é isso que ele quer aconselhar nessa tarde. Descanse, deleite-te, porque o seu pastor, o nosso pastor, nunca vai faltar. Nunca vai faltar a presença dele. Nunca vai faltar o pão nosso de cada dia, a água fresca, a nuvem durante o dia para guardar o povo do sol, que o deserto, o sol é tremendo. E à noite, a nuvem com fogo, para iluminar o caminho. Então, Deus é tudo. Glória a Deus. Então, ele refrigera a minha, a sua, a nossa alma. A ideia de quê? Descanso e restauração. Então, você descansa em Deus e você recebe a restauração. Exemplo, pausa intencional. Oração, sono, silêncio. Depois de algum esgotamento, é direção em decisões éticas. Quando o caminho parece confuso, aí vem a direção em decisões éticas, morais, e o caminho parece confuso. Mas Deus nunca deixa a gente confundido, porque Ele não é Deus de confusão. Ele é um Deus que dá um norte e Ele resolve. Lembra de Abraão e Ló? Ló acompanhou Abraão. Deus não chamou Ló. Deus chamou Abraão, mas Ló, sobrinho de Abraão, foi junto. E quando chegaram lá, na campina, os pastores de Ló e de Abraão contenderam. E Abraão, um homem de Deus, um homem de confiança, disse: não, Ló, você escolhe. Se você for para lá, eu vou para cá. Aqui tem estrutura para nós dois. E assim foi. Ló escolheu a campina de Sodoma e Gomorra. E Abraão ficou ali, cavalhar de mãe. E aí, Deus abençoou Abraão. E Sodoma foi uma pedra no sapato de Ló. Tanto é que Sodoma e Gomorra eram uma ameaça à moral, à ética. E Ló, a esposa e os filhos se atrapalharam a vida espiritual. Mas Abraão, que tinha um espírito, uma espiritualidade boa, abençoada, ele fala com Deus: Deus, o Senhor livra naquela cidade, Sodoma e Gomorra, se tiver 50, livro. Se tiver 40, livro. Se tiver 30, livro. Se tiver pelo menos um, o Senhor livra, livro. Você vê a comunhão de Abraão com Deus. Deus falava cara a cara com Abraão. E aí Deus mandou 2 anjos e tirou Ló e os filhos lá. A mulher não quis. O anjo avisou que era para ela não olhar para trás. Ela olhou e virou estátua de sal. Mas o que é que eu quero dizer? Que ainda que nós, andemos pelo vale da sombra da morte, Deus está conosco. Ele livra. Ló estava à sombra da morte, mas Abraão intercedeu por ele. E ele se livrou. Essa ideia de presença na crise, exemplo, doença, está no hospital, luto,
alguma pessoa querida veio falecer, ou medo real. A metáfora da vara. Hospital, uma doença, luto, pessoa querida que falece, medo real, a metáfora da vara, de castigo. Mas ainda que ande pelo vale da sombra da morte, a presença de Deus está ali na crise. Ele se apresenta. Deus se apresentou ao povo lá na travessia do Mar Vermelho. Não tinha mais jeito, porque o faraó, quando libertou o povo, mas depois ele se arrependeu e foi atrás do povo. Carruagem, o exército. E na frente estava o Mar Vermelho. E não tinha como. Era uma crise sem precedentes. O povo teria que atravessar um mar. Era impossível aos olhos do ser humano. Mas para Deus não era impossível. Deus ora, pede a Deus, ele manda tocar com a vara, e durante a noite e madrugada dentro, o mar se abre. E o povo passa a pé enxuto. Glória a Deus. E Faraó, quando vê aquela bênção do mar aberto, ele vai tentar entrar. E quando ele vai entrar, Deus fala para Moisés tocar no outro lado com a vara. E aí toda aquela água volta e mata a todo o exército de Faraó. Então, não tem o que temer. Versículo 4 diz: não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Então, um banquete. Deus se prepara para mim, para você. Quantas vezes que eu pensei que era o fim, mas Deus transformou numa bênção. Há 4 anos e pouco, eu fui acometido de uma trombose mesentérica, que os próprios médicos e a minha família estavam sem esperança. Mas Deus é aquele que transforma o mal em bem. Depois de 14 dias entubado, 17 dias no UTI, mais 7 dias no quarto do hospital, 3 meses em casa, Deus transformou tudo aquilo em bênção. Ele não mudou. E aí, estamos aqui. Temos certas limitações, mas estamos firmes, poderosos. Dirigimos o carro, caminho, faço pilates, faço musculação, de bicicleta. Então, tenho uma vida praticamente normal. Viajo, distribuo folheto, continuo distribuindo. Então, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para a minha vista dos meus inimigos. Tu me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Versículo 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O mesmo salmista, Davi, ele que é o Salmo Davídico, é o autor do Salmo Davídico, 23,
É o mesmo autor do Salmo 40, que diz: uma coisa busquei ao Senhor, que eu possa morar na tua casa. E é o mais importante de tudo, é buscar o caminho do Senhor. Aquilo que Davi disse no Salmo 40, uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, e faço por onde. Não é só pedir e não fazer por onde. Tem que andar em santificação, tem que andar afastado do mal, tem que buscar a direção de Deus. E a Bíblia é a direção nossa, é a bússola para nós. Amém? Então, meus amados, o Senhor é meu pastor, é seu pastor, e nada nos faltará. Amém?